Bom dia, pessoal, ou boa tarde, boa noite para quem for ver essa live depois. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maqueles Medeiros, eu trabalho como facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas. E quando a gente fala em qualidade de vida, né, muitas pessoas vinculam só ao físico, à saúde, até porque eu sou fisioterapeuta, né? Trabalho com osteopatia, enfim. Não, qualidade de vida vai muito além da nossa saúde, né? Inclusive, eu comecei a me desenvolver nessas ferramentas quânticas porque eu observei que quando o problema está no físico, é porque ele já passou pelo emocional, ele passou pelo energético e o nosso corpo acaba somatizando, né? E essa live que eu vou fazer hoje, eu vou falar um pouquinho, né, de como ela surgiu. É uma série de lives que de vez em quando eu faço. Teve um período aí que eu tava fazendo toda semana essa série de lives que é livro que eu posso receber de você. E devido às coisas que as demandas que a gente vai fazendo com o nosso tempo e o que a gente vai priorizando, acaba que fazia tempo que eu não vim aqui fazer uma live a respeito de algum livro assim específico, embora, né, para quem me acompanha sabe que eu tô desenvolvendo um trabalho com a Bibi no Rap com Elas, que é fazendo a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos. Tô fazendo um trabalho também que aí é meu, com o livro Nadando no Dinheiro, que é um clube da leitura que tá acontecendo de manhã cedo, né? Nas segundas, quartas e sextas, inclusive tá terminando agora. Mas enfim, né? Então eu sou uma amante de livros. Eu sou uma pessoa que desde sempre, na época da escola, para mim ler é um prazer. Para mim é um dos meus lazeres ler, né? Hoje eu consigo associar esse meu prazer, essa minha diversão, que é a leitura, com o meu trabalho, né? Trazendo mais consciência e trazendo mais entendimento para mim também através das leituras e dividindo isso com os meus clientes e alunos. E aí eu recebi a visita de um ser infinito, muito amado, muito querido por mim, que é a Karina, né? Ela veio aqui no meu espaço, que fica na Vila Assunção, espaço Maqueles Medeiros facilita, e me presenteou com esse livro, Desmioladas. Quando ela me presenteou com esse livro, eu disse, tá, cara, ai, gratidão, né? Recebo. E do que se trata? Porque esse título tão interessante, né? 10, ó, porque vocês podem ver que é com Z, 10 mioladas. E ela disse, Mac, neste livro, é um livro onde tem várias escritoras, né? Que na verdade são no número de 10, eu sou uma delas. E esse livro, cada uma aqui conta um pouco das suas experiências, suas vivências, né? O seu ponto de vista a respeito dessa realidade. Ah, já amei, né, o presente, ou seja, eu fui presenteada duas vezes, presenteada com este livro e presenteada com esse tema, que são mulheres. Uh, eu sou uma amante neste assunto, né? Desde a minha época de formação lá da fisioterapia, meu trabalho de conclusão já foi com um grupo de mulheres. O meu trabalho de conclusão foi relaxamento, né? Os efeitos do relaxamento em gestantes, isso já vão fazer 23 anos que eu trabalho com mulheres. E quando a Ká me falou desse tema do livro, e eu li, né? Eu li a parte dele, não terminei, mas a parte que a Karina escreveu, eu li todo ele. Eu digo, Ká, vamos fazer uma live para trazer essa luz, divulgar esse teu trabalho lindo também, essa tua criação, que não deixa de ser um filho, né? Para que outras mulheres tenham acesso a isso. E a Ká super topou. Então, falei um pouquinho aqui, né, sobre o tema dessa nossa live. E agora eu vou chamar a Karina, que já está por aqui, para ela se apresentar e a gente então ver o que este livro, né, 10 mioladas tem para nos presentear. Karina, tu vai ter que mandar para mim o teu o pedido, manda aí a solicitação para que eu possa te receber na live.
Enquanto isso, o pessoal que tá chegando, como seria mandar aviãozinhos dessa live para que mais pessoas possam acessar, né? Já aceitei. Tá meio conturbada a visão aqui para mim. Opa, peraí. Ah, peraí. Ah, tá, peraí. Já vi, foi a Belinha, né? Ah, Já vi, foi a Belinha ali ao sol, porque ela não é boba. não, não. Prazer, Mac, participar dessa live, viu? Muito obrigada. Fala um pouquinho de ti, Ká, antes da gente entrar no livro, né? Tá aqui, ó. Beleza. Bom, Apresenta aí. para quem me assistir agora ou depois, né, vai ficar gravado, né, Mac, essa Sim. gravação? Tá. É, eu sou professora do ensino médio no estado, dou aula de filosofia para o ensino médio, né? E também gosto de escrever, faço meus artesanatos também, que é pirografia em madeira, né? Gosto bastante. E também estou nesse meio das ferramentas energéticas, né? Tenho as classes de Axis, algumas, né? Mas então eu estou aos poucos entrando em vários caminhos, porque eu gosto, né? Se não gostasse, não estava aqui. Mas e aí eu Exato. gosto, é, e aí eu gosto muito de escrever. E já faz um bom tempo que eu estou nesse meio literário, participando de ensaios coletivos, assim, ou então eu tenho um livro também, um primeiro livro meu sozinha, que é o Enfeitando Sofia, que faz tempo que eu escrevi esse livro, e agora estou na trajetória de ano que vem, quem sabe, publicar mais um livro solo, né? Então eu já estou juntando aí alguns ensaios de rascunho para ver se sai mais uma criança. Mais um filho, né? É, E para quem tem interesse, antes de tu continuar, vou te interromper só para dizer o seguinte: eu e a Ká, a gente já fez uma live dessa série de lives, livro que eu posso receber de você, do Enfeitando a Sofia, Enfeitando Sofia. Então, quem quiser, tá aqui no meu Instagram. E se eu não me engano, também tá no meu canal de YouTube. Pode ir lá e dar uma espiada, porque é um livro de poesias muito. Eu achei ele lindo e ele é emocionante e sensível ao mesmo tempo. Então, né, quem quiser dar uma olhadinha já nesse trabalho da Cá também, tá disponível para dar uma espiada. Obrigado, certo. Cá, pode falar. Não, não, não. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Aqui tá. Tá. E então é assim, meu estilo é realmente mais poético, seja crônica, seja texto, sempre pego pela sensibilidade, né? Então eu gosto muito da poesia em si. E nesse Desmiolado já é a quarta edição, volume 4, né? Uma coletânea de crônicas de 10 mulheres que participam, por isso Desmioladas. Me parece que tem o Desmiolados também, tem que ver com a editora. Olha, Uhum. Então eu vou falar um pouquinho, bem em breve, né? Desse livro, porque ele é bem interessante. E a editora é Farol 3 Editores, e, eu participo desde da segunda edição, então essa já é a terceira participação minha nessa coletânea aqui. E alguns anos anteriores participaram outras pessoas, depois saíram. Tem algumas que ficam desde o início e até hoje, né? Então já é a minha terceira participação nessa coletânea, que é imensamente rica, né? De sagrado feminino, né? Que então está muito em voga por aí. Meus alunos e alunas gostam muito de debater sobre o tema feminismo e a questão da situação das mulheres de modo geral, né? E eu penso que tem tudo a ver, né, com esse todo movimento que a gente participa, seja, né, nos grupos de leitura sobre as mulheres, seja, né,
de outras formas. Então, o Desmioladas eu participo. Então, eu queria só, né, então, esse livro é muito interessante aqui, ele tem uma diagramação perfeita. A Vanessa que fez a diagramação é perfeita. Você se interessa pelo livro só pelo... Só um spoiler aí do livro, né? Pelos índices. E a cada escritora inicia, vou mostrar o meu. Aqui o da Cá. Isso. Não, acho que isso aqui não é o meu mesmo, né? Com a quietinha, né? De fundo. E aqui diz um pouquinho sobre cada escritora, né? Então, cada escritora escreve 4 ensaios ou crônicas, né? Falando sobre suas vidas, suas experiências. Cara, eu vou te interrompendo porque eu acho que tem alguns detalhes que eu achei bem ricos e que vale a pena a gente trazer aqui para quem ainda não comprou o livro, não adquiriu o livro, né? Claro. Só essa questão de cada participante ter a sua página falando um pouquinho de si e com a sua imagem já diz muito do quanto o livro tem essa energia de honrar cada mulher que participou, né? Cada mulher com o seu jeitinho, com a sua imagem, né, com o seu jeito de ser, com as suas preferências. Tipo, a Kaki tá com o gatinho dela, com um deles, né? Agatha. Então, olha que delicadeza. E isso já diz muito a respeito de honrar, né? A questão que a gente busca o feminino, que é honrar essa energia feminina dentro da gente, que é aceitar ela como ela é, e que cada ser tem o seu jeitinho único, né? Então, cada escritora tem essa primeira capa, né? Introdutória, assim, falando um pouquinho de si com sua foto, que diz um pouco a respeito de cada uma, né? Exato. Então é uma preciosidade, né, Mac, para quem adquirir esse livro. Então, eu tenho alguns exemplares para quem se interessar. E eu vou começar, então, a falar um pouquinho, né, da minha participação nesse livro, que é o que mais importa, embora, né, acho que esses detalhes foram importantes destacar. Posso ser chata? Claro. Tu falou um pouquinho a respeito do movimento feminino, né, dessa questão do sagrado feminino. Eu já gosto muito de usar o termo da cura do feminino, que o nosso feminino, ele é muito sufocado, muito ferido, né? E não digo isso trazendo só para as mulheres, mas no coletivo, porque na verdade quando a gente fala em feminino, a gente fala em movimentos da alma. E tu me ensinou uma coisa lá no grupo de mulheres, no Rap com Elas, que eu gostaria que tu passasse aqui para mais pessoas. Tu falou da questão do movimento feminista. E aí existem 2 termos, né? Que tu me explicou, feminista é isso, e o outro termo... Femista. Como é que é? Que eu até me esqueci. Femista. Então, tu pode contribuir com quem for assistir essa live, com quem está assistindo, a diferença entre uma coisa e outra? Claro, na verdade esse termo eu não tinha ouvido, até que uma colega minha, professora de biologia, a professora Liana, ela me falou que existe uma diferença entre o feminismo e o femismo, né, que ela também trata dessas questões de valores, né, embora ela seja professora de biologia, ela trata muito essa questão do feminino também. Até depois eu vou passar esse link para ela. Então, assim, é interessante que o feminismo não é oposto ao machismo, que hoje a gente tanto se fala, né? É o feminismo, que seria um tipo de outra extremidade, seria a extremidade do machismo, enquanto no machismo os homens se sentem superiores em relação às mulheres na sociedade. O feminismo seria assim um movimento radical em onde mulheres se sentem superiores aos homens. E o que na real o feminismo deseja e pega como meta, como foco, é equilibrar, né? Não nos tornar superiores ou inferiores a ninguém. Todos têm seus direitos, seus deveres enquanto cidadão, né? E nós temos que respeitar, sobretudo. Então, é errado o homem bater numa mulher? É machismo, né? É desvalorizar a mulher. É errado a mulher desvalorizar o homem, né? Em prol da sua alto poder e empoderamento?
é errado no momento que ela agride os direitos também dos homens, né? Então, o que que o feminismo seria? É um ponto de equilíbrio em que todos possam se respeitar, onde todos possam atender, né, dos seus parceiros ou parceiras, independente de gênero ou escolha, né, sempre respeitar o outro como ser humano acima de tudo, independente do gênero, né. Então, o feminismo vem a resgatar os seus direitos e o seu poder enquanto qualidades das mulheres, de forma geral. Assim como os homens têm as suas qualidades, as mulheres têm, e não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Então, enquanto muitas vezes os homens se sobressaem com qualidades de lógica e força e outras milhões de qualidades, as mulheres também se sobressaem. E nem todas as mulheres são só sentimentais ou emocionais ou mais sensíveis. Há mulheres que são muito racionais, que são muito lógicas, que são muito trabalhadoras e que a energia em si próprias é altamente masculina, né? No sentido de trabalhar, de lutar, de vencer obstáculos, e isso está cada vez maior, né, na sociedade, porque hoje não cabe mais a gente caber em caixinhas, né, que a gente sabe muito bem sobre isso, que hoje todos Sim. nós batalhamos pela sobrevivência, mas que acima de tudo, acima dessa sobrevivência, nesse mundo que muitas vezes parece ser caótico, a gente pode transformar esse mundo num ambiente melhor. Um momento em que a gente começa a respeitar a si próprias e respeitar o outro também, né? Eu acho que tudo E isso... eu, Fala. não, gratidão imensa por isso. E assim, ó, se mais alguém, porque que nem eu disse, eu usava o termo feminismo de uma forma conturbada, porque eu não conhecia esse outro termo que a Ká nos trouxe, né? E ela me explicou isso dentro do nosso grupo lá do Rap com Elas. Então, assim, se tu que tá assistindo essa live hoje, ou que vai indicar essa live, ou que também usa esse termo, usava esse termo com desconhecimento do significado, ou conhece outras mulheres ou outros homens que usam, como seria compartilhar essa live? Porque isso aí é uma informação que pode contribuir com mais pessoas, né? Com E a Ká certeza. falou numa coisa ali que eu vou botar um pouquinho também meu dedo nesse, vou mexer um pouco desse caldeirão aí. A Ká falou a respeito do empoderamento, né? Que as mulheres buscam empoderamento. Eu, por exemplo, trabalho com ferramentas. Eu sou facilitadora de Access Consciousness. Tem uma das ferramentas que eu amo de paixão, que é uma técnica que é o facelift energético, Uhum. que muitos vendem para melhora do rejuvenescimento, tá? Facial. Só que eu sempre chamo que essa técnica é uma técnica de empoderamento, porque ela te empodera, tanto homens quanto mulheres. E aí, também aí existe um pouco de confusão quando a gente usa essa questão do poder, né? É. Do que é se empoderar. E eu quero trazer um pouco dessa diferença pela minha visão, tá? Quando a gente fala de empoderamento feminino, e eu sou super a favor disso, a gente não está dizendo que é para a mulher ter poder sobre algo fora Não. dela. Uhum. Não. Quando a gente usa o termo empoderamento feminino, é no sentido de, ok, qual é a tua potência, né? Qual é teu propósito? Quais são teus dons? Quais são os teus talentos? Então é empoderar nesse sentido de tu descobrir qual é teu poder, tua potência para tu viver nessa realidade com mais facilidade e assim, assumindo a tua potência, teu empoderamento, poder contribuir com as outras pessoas. Então esse também é o nosso convite, né? Às vezes a gente acaba utilizando os termos de uma forma equivocada ou até mesmo deixando de olhar para alguma coisa por uma questão de julgamento, né? A gente julga o termo, não vou fazer. Tipo, empoderamento, pronto. Mais alguém tentando botar força, né, no outro, sobrepor o outro. Não é isso. Quando a gente fala em empoderamento feminino, é acessar a sua potência, acessar o seu saber que é único e que com isso vai melhorar a qualidade da sua vida e acaba melhorando a qualidade da vida de todo mundo. E eu acredito, eu não li todos os contos, tá? Eu não sei se a gente chama de conto ou narrativa, cara. Isso aí tu pode me informar Aqui tá agora. como crônicas, né? Mas tem crônicas e crônicas. Tem crônicas que essas crônicas seriam mais informais, né? Mais narrativas mesmo.
Então assim, essas crônicas eu não li todas ainda, tá? Li todas as da Cá e foi uma leitura muito rápida e muito gostosa de fazer. E agora ela vai falar sobre isso, se eu deixar, né? Mas é que eu acho que isso que a gente está trazendo aqui primeiro, é uma informação que vale a pena a gente contribuir com mais mulheres. E com isso, a gente está dentro do objetivo desse livro, que é trazer narrativas, crônicas de mulheres, cada uma com o seu talento, né? Cada uma com o seu olhar. Então, é um livro que quando uma mulher pega ele e vai ler, ou um homem, tu pensa, poxa, olha só a história de vida. Algumas histórias podem ser semelhantes, a gente pode se identificar com as histórias, né? Outras histórias, às vezes, acontece algo que tu fica pensando assim, será que eu posso isso também? Ou será que isso não está ao meu alcance? Então, o nosso convite aqui é o seguinte, está ao alcance de todo mundo. Sim. E cada uma vai ter uma história, tem que honrar a sua história, né? Tem que ser grata por sua história para acessar mais, né? Acho que esse é o convite. Deixar tu falar agora. Exatamente. E nessa perspectiva, Mac, cada escritora tem suas experiências, né, suas vivências, que nenhuma outra vai substituir, nenhuma outra vida vai substituir. Tu é uma pessoa única, eu sou uma pessoa única, as minhas colegas escritoras e também colegas de escola são pessoas únicas, com suas vivências, e por mais que a gente tenha tendência muitas vezes, com um ponto de vista fixos, de colocar tudo no mesmo saco, não é isso, né? Só você vai saber sobre a tua vida, só eu vou saber sobre a minha vida. E então, nisso aqui, eu me coloco nessa edição em 4 títulos muito convenientes, né, com tudo isso que nós fizemos. Então, relacionamento versus confiança. Então, relacionamento é confiança em relação ao outro, mas, sobretudo, a si mesmo. Você é capaz de confiar em si próprio? Porque nós entendemos, né? Desculpa os barulhos aí externos, mas isso eu não posso evitar. Então, recebemos. E essa confiança é mais, assim, basicamente em si própria, e aí entra aí o empoderamento de poder confiar em si próprio, enquanto suas qualidades e potências, né? Para poder, então, oferecer isso, atrair parceiros e parceiras dignas dessa confiança, e que tu também possa fazer essa troca simultânea, né? Talvez eu esteja sendo um pouco idealista aqui, porque claro que vai existir conflitos em relacionamentos, e qual relacionamento que não existe algum conflito, e que são positivos, porque talvez isso seja motivo para tu crescer dentro de um relacionamento, né? Tu pode crescer fora de um relacionamento, mas tu também pode crescer dentro de um relacionamento. Então, aqui eu falo sobre a questão da confiança. Também falo sobre a questão das expectativas, né? Independente de estar ou não no relacionamento, muitas vezes tu cria expectativas em relação às pessoas, seja de amizade, amor, não importa, né? Você cria muitas vezes expectativas. E aí, aqui eu coloco assim, cara, não criem expectativas em relação a mim. Né? Claro que nosso ego gosta, né, de receber elogios, nosso ego adora receber notificações e tudo mais, ser reconhecida, claro que a gente gosta, mas o que eu falo assim, se eu não posso criar expectativa em relação ao outro, né, então o outro também nem precisa criar expectativa em relação a mim, porque nós somos únicos, como eu falei, então não tem isso. Você aceitar, nós estamos num caminho de evolução, e evoluir é aceitar muitas vezes, não aceitar as injustiças, não digo isso, né? Isso não, mas aceitar o outro como ele é, né? Se ele tem cabelo crespo, se ele tem cabelo liso, e se ele é gordinho, se ele é magrinho, se é magrinha, não importa a questão em si. São tantas qualidades que a pessoa tem dentro de si, e eu vejo muito a beleza e a estética que tantos falam, e eu também falo nas minhas aulas de filosofia, que a estética é
É a filosofia da arte, que antes era tratada a questão da beleza, né? Então, e eu falando, né, para alguns alunos assim, ou até colegas, eu falo, não dá para criar expectativa numa pessoa linda, maravilhosa, bonitinha, cheirosinha, que de repente, tá, pode ter qualidades, não estou colocando tudo, que todas as Bem, né? bonitas, né? Claro que não, mas muitas vezes é aquela que não é dotada de beleza e de vaidade, muitas vezes ela tem uma grande riqueza e beleza interior, né? É que a gente não pode criar expectativa em relação às aparências apenas, né? A gente tem que também dar espaço para que a pessoa mostre essa beleza. E mesmo assim não criar expectativas, porque todos nós somos falhos, né? Todos nós somos falhos. Sim. E Eu quero, antes de tu já uhum. vai para o outro, Eu ia, mas pode falar. só para a gente fazer uma relação com toda essa parte dessas criações minhas, né, com a questão do feminino. Quando tu fala aqui em dar. Primeira coisa, ali, quando tu fala do relacionamento e da confiança, eu quero voltar nisso aí. Claro, gente, a melhor coisa, comprem o livro para vocês verem como a Ká tá dando palhinhas do que ela É. escreveu, tá? Na verdade. Então, comprem o livro para ler o texto na íntegra e ver como vocês percebem e recebem essa leitura, né? Como isso funciona para vocês. Mas ali, quando a gente fala assim em confiança, isso é um dos 5 elementos da intimidade que a gente vê muito no Axis Mundi, né? Eu que trabalho com essas ferramentas, né? Um dos elementos é a confiança. Só que o que acontece, né? Pela minha visão e pela visão que, na verdade, eu comprei do Axis, tá? A confiança começa pela gente. Não é, tipo, se tu não tá confiando no teu parceiro, ou se tu já parte do ponto de vista que ninguém é confiável, é isso que tu vai criar para tua vida. Então, qual é o teu convite? Tu estando ou não num relacionamento, olha primeiro para ti, né? Te conhece, né? Te conhece, porque quando tu te conhece, tu sabe quais são teus pontos fortes, tu sabe quais são os teus pontos a serem trabalhados, tu conhece a tua sombra, e aí sim tu vai confiar. O que é confiança? É saber que uma coisa é assim, né? Então, eu gosto de dar muito exemplo do escorpião, né? O bichinho escorpião. O que é confiar? O que seria confiança quando a gente fala do bichinho escorpião? É saber que ele é um escorpião. Tu não precisa matar ele, mas também, sabendo que ele é um escorpião e qual é a natureza dele, tu não vai botar ele embaixo do travesseiro para dormir contigo. Então, isso é ter confiança. E por que eu trago esse exemplo? Porque quando a gente olha para relacionamento, poxa, tu conheceu uma pessoa, mais ou menos, quando passa aquela fase das máscaras, né? Tu começa a conviver um pouco, tu já vai saber que toda pessoa tem defeito e tem qualidade. Daqui a pouco, o que pra mim é uma baita qualidade, pra cá pode ser um baita defeito. Tá tudo certo. Então, assim, ó, não entra num relacionamento com alguém tentando mudar aquela pessoa. E aí, quando tu não consegue mudar, tu vai dizer que ela não é confiável. Não. Por quê? Porque a confiança parte da gente, né? Trago isso nessa questão aí. E até disse pra cá, quando a gente estava combinando a live, eu digo, Cá, é tanto tema dentro dessas tuas 4 crônicas, que daria pra gente fazer uma live para cada tema, né? E o meu convite aqui para vocês é esse, então, né? Já falei de repente, comprem o livro, leiam na íntegra. E eu trabalho, né, com um grupo que eu tô desenvolvendo, é uma criação minha, que é o Acessando o Ser Mulher. Então a gente está são dinâmicas de muito autoconhecimento, principalmente com uma questão de acessar coisas que já existem dentro de nós e que a gente não conhece. Então isso é um convite. Como seria participar dessas dinâmicas para que tu possa confiar em quem tu é primeiro? E a partir de confiar em quem tu é, tu conseguir enxergar o outro também com a forma que ele é, né? E ver se aquilo serve ou não para ti. Mas não achando que tu vai mudar o outro e que se ele não muda, então ele não é confiável. Isso é um equívoco, né? O que mais é possível nas relações. Certo? Obrigado, cara. Vamos para a terceira crônica, né? Não, só antes eu falei, vai, eu tive que me segurar aqui para não rir, porque o meu signo é de escorpião, e tô falando de escorpião. O que mais é possível? O que é mais possível, né? Não, mas eu sou gente boa, tá?
Claro, Ah, eu né? falei do bichinho, né? Eu fui bem clara. Na convivência, né? Claro, a gente começa a mostrar os lados, né, mais chatos da gente, mas faz parte da pessoa, né? Tá, e aí, então eu vou para um mais, assim, um pouco mais melancólico, que é a saudade, né? Aqui eu fiz a homenagem ao meu pai e minha mãe, e os dois partiram em 2018, foi antes da pandemia, né? Então não foi, mas eu acredito que muitas pessoas devem ter sentido um pouco, e infelizmente o que eu senti, né? Então realmente foi. A gente já esperava, ao contrário de pessoas que perderam seus pais para a Covid, não esperavam tanto, e a gente já esperava, né? Mais ou menos um pouco o fim deles, eu e a minha irmã. Mas, assim, aqui nessa questão eu coloco, ele é curtinho, mas eu coloco a questão da superação, né, da dor, do luto, e que o que a gente pode fazer para honrá-los, né, tanto pai como mãe, é continuar nessa vida com esperança, com continuar vivendo por eles, né, porque de alguma maneira eles estão dentro da gente. E eu acho que eles ficariam onde eles estão, né? Eu acredito numa consciência após a morte, e eu acredito que, como eles estão onde eles estiverem, eles estão bem orgulhosos de mim, e da minha irmã também, né? No sentido de que a gente está aí superando as dificuldades, né? E tornando as coisas mais fáceis, né? Por isso que eu acho que eu entrei E, no Axis, que tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. E aí eu penso, não, vamos tornar a coisa mais fácil, um pouco mais alegre. E ó, tenho certeza absoluta que a minha mãe aplaudiria nesse sentido, né? Então e, fala. e cá, olha que doideira, né? Daí vou dividir aqui uma coisa que foi uma conversa particular minha e tua. Que tu disse assim, qualquer hora eu vou mergulhar nas constelações porque eu nunca fiz nenhuma, né? E tu já Uhum, participou de várias coisas minhas, mas de nenhuma dinâmica sistêmica. eu ainda E vou tu, assim, participar. ó, com o que tu colocou. Uhum, O que tu colocou aí, tu resumiu o que é uma constelação. é, Por quê? Né, tu trouxe essa questão. Honrar, né, o pai e a mãe estão dentro da gente e honrar eles, sejam eles estando vivos ou não, né? Vivos que eu digo com o corpo nessa realidade, porque eu realmente acredito que aqui é só um período que a gente passa aqui, né? A gente faz uso desse corpo lindo aqui que a gente tem, perfeito, mas que na verdade nós somos seres infinitos vivenciando essa experiência, né? uhum, E aí, quando tu traz isso, que honrar é seguir à frente, em frente, superar as saudades, né? Vivenciar os lutos, porque eu acho assim que também a gente não pode simplesmente, porque é uma perda para nós, né? uhum, Nessa realidade contextual, é claro que a gente sente falta, né, das pessoas que partem, mas ok, tem um momento que a gente tem que vivenciar isso, né? Acolher nossa dor, porque dói, né? A saudade dói. E aí vai chegar um momento que tu vai transmutar isso e vai seguir honrando. Porque o seguir à frente é o Bert Helling, que é o pai da constelação, ele diz, né, que nós somos o sonho dos nossos antepassados. O que ele quer dizer com isso? Que, tipo, tudo que eles fizeram foi para que a vida seguisse adiante. E nós, seguindo a vida adiante, a gente está honrando eles. Então, pensa que tu disse que tu, nunca participei de uma constelação, tenho vontade de conhecer, mas assim, ó, com a tua fala hoje, tu resumiu uhum. o que seria, né, a ideia, a energia da constelação é essa, né? Então, gratidão mais uma vez. Que bom. A gente sempre está contribuindo, né, uma com a outra, né? E ainda com essa live vão contribuir para as outras pessoas também. Isso que é o mais importante de tudo. E, Mac, para fechar, tá? Minha quarta crônica aqui, um ensaio, né, literário, retrospectivas e metas do amor à ira e da ira ao amor, né? Então eu falo assim de sentimentos puros aqui, quando a gente está com raiva e como trabalhar essa raiva transformando em amor. Então isso aí é muito alquímico, né? Então as pessoas tendo consciência dessa transformação, é que isso é o crescimento do ser humano, né? Então, claro, às vezes tu tá no amor, às vezes tu vai pra ira, quando menos espera.
Mas quando a gente logo, logo consegue, isso é um exercício que demanda tempo, demanda energia, demanda a vontade, né, humana de cada um de nós, de poder estar consciente nesse momento de ira, para que ela não prejudique tanto. Eu sempre, sabe, né? Eu sou um pouco empática, então a gente sempre acaba se preocupando em relação aos outros, né? Então eu penso também. E muitas vezes a gente não pode fazer nada pelo outro. Né? Então aí eu volto um pouquinho na questão da expectativa, né? Às vezes tu não tem o que fazer pelo outro, porque o problema é, não é que seja só do outro, mas tu, enquanto terapeuta, professor, e às vezes tu só pode fazer uma coisa, escutar, né? Então, em 20 anos de profissão, de professora, a gente se torna um pouco terapeuta deles também, né? Não é só porque eu fiz classes ou cursos relacionados a isso. Tu sempre acaba se transformando numa terapeuta quando tu escuta seus alunos, escuta seus colegas, né? E terapeuta que si mesmo, né? Então a gente começa a perceber quando a gente faz esse movimento de consciência em relação aos sentimentos que a gente está exprimindo ou expressando, a gente começa então indo da pessoa comum, né, para a pessoa terapeuta, porque nós todos, né, somos aprendizes, todos nós somos mestres e todos nós somos, não é clientes, mas nem pacientes, não, todos nós somos seres humanos dotados de uma necessidade de terapia, né? Acho que todos nós precisaríamos de terapia. E eu segui essa linha, né, das ferramentas energéticas alternativas que para mim tem sido assim que eu vejo, tenho crescido horrores, né, dentro disso, como alma, como pessoa, como ser infinito. E eu vou dizer que muitas vezes eu posso não fazer nada, não falar nada, e até às vezes me parecer indiferente. Mas acreditem, quando eu estou assim na minha. Eu escuto, vejo, leio e não faço nada, muitas vezes eu estou trabalhando no sentido espiritual, né, daquela pessoa. Eu faço ponopono, faço reiki muitas vezes, né, e claro, o reiki a gente faz normalmente para quando se há uma permissão, mas o ponopono como é tão dentro da gente, eu estou sempre fazendo, né. E é isso, então, eu ligo muito a questão emocional e espiritual nesse livro, e eu espero que quem adquirir goste, aprecie, né? E seja um presente na vida de vocês. E eu acho assim, antes de encerrar, a Ká, na verdade, porque eu e a Ká, a gente adora falar, eu já sabia que essa live não ia ficar em 30 minutos, né? A gente vai fechar quase 1 hora de live. Essa última crônica dela, daria, que na verdade eu até disse pra ela, né? Primeiro eu queria fazer a primeira crônica, tipo, vamos ficar só no relacionamento, confiança e expectativa, porque isso dá muito pano pra manga. Aí depois, porque eu tinha lido só a primeira, e quando eu fui lendo as outras, eu digo, não, cara, vamos fazer uma live dessa última crônica, porque ali ela conta, então, né, como é que é a experiência dela, as vivências dela, e quais as ferramentas que ela utiliza, né? Ela fala do Ho'oponopono, fala do Reiki, fala das barras de Axis. Ali tu fala um pouco, né, dessas outras questões. Só que tu começou a crônica falando de uma coisa que, de novo, eu vou puxar a brasa pro feminino. Nós estamos com um livro aqui de 10 mulheres, né? São 10 mulheres que participam desse livro. Quando tu falou em alquimia, isso é uma capacidade que nós mulheres a gente tem. Não que os homens não tenham, tem também, tá? Mas eu vou falar daquilo que eu posso falar com mais excelência, porque é a minha experiência, é os meus estudos, né? É o que eu desenvolvo. O que a gente faz? Nós mulheres, a gente tem um útero que ele é uma usina. Ele é uma usina capaz de transmutar, né? Transmuta energias, transmuta dores, transmuta emoções, né? Existe uma usina aqui no nosso chakra cardíaco, que é por onde a gente sente, no caso, a gente recebe as emoções, mas é no útero que acontece essa transmutação cíclica a cada fim de ciclo nosso, né? Quando a gente acaba menstruando. E aí a Ká traz essa questão, já no início do título, a gente não combinou o que cada uma ia falar aqui hoje. Mas
É grandioso como as sincronicidades surgem, né? E a raiva, ok sentir raiva, né? Esse é o convite. Tá tudo certo sentir raiva. A questão toda é que a gente não pode ficar nessa energia da raiva o tempo inteiro. Ou como seria a gente olhar para essa raiva e ressignificar ela? Porque no Axis tem uma pergunta, um processo que a gente usa muito, que é o seguinte: isso é raiva ou é potência? Porque muitas vezes tu tá com raiva de algo que tu tá se sentindo impotente e daí te dá uma raiva, né? Só que na verdade, por que é raiva? Porque é uma mentira. Tu tá identificando já a mentira que tu tá comprando para si mesmo. Uhum. E muitas vezes a gente joga raiva no outro. Só isso dá tema assim, ó, pra gente ficar conversando muito aqui. E isso tudo, quando tu começa a olhar para o teu feminino, tu começa a entender como tu funciona, como que tá essas energias dentro de ti, né? Como é que tá o teu masculino, tua energia masculina dentro de ti? Como tá a tua energia feminina? Qual é o arquétipo que te domina? Tu consegue fazer essa alquimia com mais facilidade, né? Então, assim, a gente trouxe aqui, né, como eu disse, essas crônicas da K tem mais profundidade do que o que a gente pode trazer nessa hora. O convite é que vocês comprem o livro. É só falar com a K, né, que ela tem para vender. Aqui no espaço, que fica na Vila Assunção, Cariri 24, tem exemplares disponíveis para quem quiser adquirir o seu, né? Fica o convite também, se outras meninas que participaram, outras mulheres que participaram do livro quiserem fazer live junto com a gente, comigo e com a Ká, para falar um pouquinho das suas participações. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, tanto para nós, né, quanto para o público que assiste, para quem vier adquirir o livro, né? E da minha parte é isso. Meninas que forem ver, meninos que forem ver essa live, como seria, né? Mandar aviõezinhos, compartilhar com mais pessoas. Quem não pôde assistir agora, porque realmente é um horário que nem todo mundo está disponível, mas foi o horário que eu e a Ká conseguimos conciliar nossas agendas. Então, quem for assistir depois, como seria deixar comentários para nós, até para dividir com a gente, né? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso tudo que a gente trouxe aqui? Então, sintam-se à vontade. Essa live vai ficar salva no Instagram, né? E depois eu vou baixar para o canal do YouTube. Então, vai ter como assistir depois, vai ter como passar para outras pessoas. Da minha parte, é imensa gratidão por todo esse presente, essa contribuição que foi, não só o livro, mas essa live contigo, Ká, né? Como eu disse, foi cheia de sincronicidades, a gente não combinou. Eu sou uma pessoa que eu não faço... Eu sou meio sem forma e estrutura. Para essa realidade, eu diria desorganizada. Eu não faço um cronograma do que vai ser tratado na live, né? Então, gratidão imensa, Ká, por toda essa contribuição que tu é, né? Pela contribuição que esse livro é. Quem quiser adquirir já sabe, então fala com a Ká, tem aqui à disposição para pegar por entrega, né? E é isso. E quem quiser também se sinta quem quiser se sinta convidada para participar do Rap com Elas, que é um grupo que a Ká faz parte também, que é eu e a Bibiana, que a gente facilita, é uma roda virtual de mulheres. Está sendo gratuita, porque nosso objetivo é que quanto mais mulheres unidas, mais fácil da gente se curar, da gente se conhecer. E além disso, eu faço todo um trabalho, eu desenvolvo todo um trabalho que esse projeto meu é acessando o ser mulher, né? Que serve para quê? Para a gente acessar mais, para a gente se conhecer mesmo. O autoconhecimento, na minha opinião, eu acho que é a moeda mais próspera que tem, é o autoconhecimento. Porque esse a gente leva, né? O corpo fica, a imagem fica, os relacionamentos, queira ou não, eles vão. E não quero dizer aqui que eu não sou a favor, né? Eu acho que é os vínculos que fazem a gente crescer. Mas o quanto a gente pode aprender com esses vínculos tem muito a ver com o que a gente está disposta. E para isso a gente tem que se conhecer, né? Então fica esse convite. Ká, tu quer passar mais alguma informação a respeito do livro? Onde pode adquirir, além daqui? Tenho exemplares, eu pretendo até colocar alguns em alguma livraria, que eu sempre vou ali, mas
Eu, a princípio, vamos ver, né? Como é que tá, como é que vai ser o lance da aquisição, se as pessoas se interessem, espero que sim. Mas eu, sobretudo, só quero finalizar com gratidão enorme, muito obrigada para quem veio aqui e também para quem veio aqui depois, quem vai vir aqui depois para olhar. Enorme gratidão por todos vocês e principalmente para a Timaki, que é uma amiga muito especial. Coração, né? A gente até conversou da última vez que tu esteve aqui, que a gente já devia se conhecer de outra vida aí, né? É, Já devia ter sido irmã aí em outra vida. E bora lá, né? O que mais é possível? Quanto a gente pode criar? Quantas mulheres a gente pode acessar através das ferramentas que cada uma tem, através das profissões que cada uma tem? E eu digo isso, né? A gente que trabalha independente, eu não me considero uma terapeuta, né? Eu gosto muito do termo facilitadora, porque na uhum, verdade eu acredito que eu tenho técnicas, né? Faço estudos, tenho conhecimento para contribuir em facilitar o processo, mas o processo depende de cada uma. E a Cá também, né? Essa questão de ser uma professora de filosofia, quanto, né, através dos teus conhecimentos, do que tu passa para os alunos, tu pode contribuir para essa realidade. E assim como a gente, cada mulher dentro da sua função, né, cada homem dentro da sua função, também pode contribuir, né? Cabe a nós fazer essa escolha, né? Ter essa vontade. então tá, Até a próxima, então. tá certo. Tchau.